Olha que coisa curiosa, o Cacai está reclamando da concorrência dos escritórios de juízes do STF. Pois é, o Lula fez essa coisa toda de deixar... Aliás, o Lula, a esquerda, o próprio Cacai, fez essa coisa toda de dar superpoderes para os ministros do STF, né? Agora que os ministros do STF têm superpoderes, podem tudo, são os deuses do Olimpo no Brasil, podem o que eles quiserem, é lógico que acabou tirando o mercado dos próprios advogados, né? Para que você vai contratar o escritório do Cacai? O Cacai é um bom advogado, tá? Eu discordo dele politicamente, eu acho que ele é um idiota em muita coisa do ponto de vista político, mas é inegável que o cara é um bom advogado, né? Ele tem um escritório de muito sucesso lá em Brasília. Agora, para pensar, quem que você acha que é melhor você contratar se você tiver um problema grande lá em Brasília? O escritório do Cacai, que, de novo, é um ótimo advogado, conhece muito bem, fala muito bem, né, embasa muito bem as peças dele, coisa e tal, ou o escritório da mulher do Alexandre de Moraes? Meu amigo, virou brincadeira, cara. É lógico que é muito melhor você contratar o escritório da mulher de algum ministro do STF, é muito melhor isso, porra, porque é o que vai definir no final das contas, né? Então é isso daí, eu acho que o Cacai, o Lula e esse pessoal todo que ficou dando superpoderes para os ministros do STF perceberam o erro que é isso. Agora, eles têm superpoderes, eles não precisam mais dessa galera, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Volta Prêmio Bovino Gadoso, Nômade Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Cacai, vocês sabem, além de ser conhecido por ter um bom argumento, né, uma boa capacidade advocatícia, a verdade é a seguinte, aqui no Brasil, principalmente, no mundo inteiro é assim, tá? Mas aqui no Brasil, particularmente, o contato pessoal faz muita diferença. O Cacai conhece todo mundo lá em Brasília, todo mundo lá em Brasília conhece o Cacai. E isso ajuda muito o trabalho dele, então não tenha dúvida, né? Mas isso acontece em tudo quanto é tribunal aqui do Brasil, em tudo quanto é tribunal de qualquer instância, de qualquer cidade. Você pode dizer assim, não, porque o trabalho do advogado é redigir a petição adequada, não sei o que. Isso ajuda, sem dúvida alguma, tá? Uma boa petição, um bom argumento, isso tudo ajuda. Mas o que faz mais diferença no Brasil, o Brasil é um país baseado em relação pessoal. A verdade é essa, a cultura brasileira não é a cultura anglo-saxã de confiar em contrato, em lei, em regra. Não, a gente não gosta de regra, a gente gosta de contato pessoal, o que é uma coisa meio primitiva, vocês sabem, né? Enquanto você deriva as coisas de contrato pessoal, você não consegue de fato desenvolver uma sociedade. A sociedade só se desenvolve com regras, né? E aqui no Brasil não, é tudo baseado em contato pessoal. Mas essa é a verdade, tá? Ou seja, você fechar o olho para isso, falar assim, não vou ter contato com ninguém, vou fechar meu olho, vou ficar aqui, vou fingir que eu sou um advogado fera, vou escrever as petições todas aqui, vai dar tudo certo. Não é assim. O Cacai já é um bom advogado porque ele tem muitos contatos lá em Brasília. Só que o passo seguinte dele é justamente ter a questão de você contratar direto de um ministro do STF, porra. E é aí que eu falo pro pessoal, né? É muito engraçado, porque quando eu falo sobre a justiça libertária, que eu acho que é o futuro da humanidade, tá? É a justiça libertária. A justiça aqui no Brasil não é que ela vai evoluir e resolver os problemas, ela vai ser substituída, ela vai acabar sendo descartada em função de justiça que segue a regra, uma justiça libertária. Por quê? Porque justamente é melhor, é justo. Exatamente, você foge dessa pessoalidade, desse negócio de você ser amigo do juiz. O advogado que é amigo do juiz tem mais vantagem, não sei o que lá. Consegue bater um papo, consegue fazer uma coisa, consegue pegar um avião lá com o juiz do Supremo para ver o jogo do Palmeiras, aí de repente consegue, né, no meio do negócio da comemoração lá, pior que nem rolou comemoração, né, perderam o jogo, né, mas enfim, mas consegue alguma coisa no voo para Lima, né, enfim. Mas não tem como substituir isso, cara. Não tem como. O Cacai tem muito contato lá em Brasília, mas ninguém tem mais contato com o Alexandre de Moraes do que a mulher dele. A mulher dele dorme com ele, porra. Como é que você vai ter mais contato que isso, né? Então tá aqui, ó. O criminalista Carlos Antônio Almeida Castro, Cacai, afirmou que os maiores problemas de quem advoga em Brasília é competir com escritórios de parentes de ministros do STF ou do STJ. E é verdade. Não, e para pensar, é lógico. Vamos supor que você seja um empresário rico no Brasil que está com problema no STF. Te botaram lá na justiça, teu caso chegou no STF. Quem que você vai contratar? O Cacai, que é um cara muito inteligente, um excelente advogado, com histórico muito bom, uma coisa e tal,
Ou tu contrata de uma vez o escritório do juiz lá que vai julgar a tua causa. Porra, contrata o escritório do juiz que vai te julgar a tua causa. É muito mais eficiente. É assim que funciona mesmo no Brasil. Não deveria ser assim. Não deveria. Havia, até pouco tempo atrás, um certo comedimento dos juízes do STF, do STJ, né? Havia questionamento se podia escritório ligado à pessoa do STF fazer causa para não sei o que lá e coisa e tal, ou se não podia, não sei o que mais. Em 2023, o próprio STF decidiu que não tem porra nenhuma, que pode sim, que não tem limitação. A justificativa que eles deram é que mas eu não posso proibir a minha mulher de advogar, ou seja, ela tem o escritório dela, por que ela fica proibida de advogar só porque eu sou ministro do STF? A explicação para isso é simples, ela fica proibida de advogar porque seria conflito de interesses, né? E você não está proibindo a sua mulher, você pode, se você acha que isso é um peso muito pesado para ela, né, você está impondo uma coisa muito ruim à sua mulher, você pode pedir demissão. Ninguém é obrigado a ser ministro do STF. Você é ministro do STF, você sabe que é uma posição muito prestigiosa, você tem um prestígio muito grande, é o ápice da carreira jurídica no Brasil é ser ministro do STF, não tem nada acima disso. Qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer advogado sonha em um dia ser o ministro do STF. A questão é que, é lógico, como toda carreira de poder, você tem alguns compromissos. E um dos compromissos é o pessoal que é próximo seu não pode mais advogar em caso do STF. Mas eu acho isso injusto. Beleza, é só você pedir demissão. Sai e acabou. Você vai poder ficar no seu advogado, o seu escritório ali, coisa e tal. O que não pode é essa situação que está acontecendo agora, que está óbvio. Né? O Cacai está reclamando aqui, eu não gosto do Cacai, mas a verdade é que o que ele está falando faz todo sentido do mundo. No final das contas, se você for uma empresa grande no Brasil, você vai contratar direto o advogado do escritório do juiz ligado, né? O escritório ligado ao juiz que vai julgar a sua causa, seja no STJ, seja no STF, seja em qualquer tribunal superior lá em Brasília. Agora, uma coisa é verdade, tá? Isso sempre foi assim, tá, bicho? Isso não é que seja uma novidade, não. Sempre houve essa relação meio estranha entre juízes lá do STF e alguns escritórios de advocacia. Todo mundo tem o seu, tá? Cada ministro lá do STJ, do STF, todo mundo lá em Brasília sabe quem é o escritório de advocacia daquele ministro, tá? Às vezes é do filho, às vezes é da esposa, às vezes é do irmão, às vezes é de outra pessoa. Alguns não é até uma pessoa que não é da família, mas é ligada ao ministro, então todo mundo sabe. Mas antigamente era uma coisa meio envergonhada, era uma coisa que o pessoal fazia meio na surdina, ninguém assim, né, fazia propaganda disso, né, ninguém era tão explícito quanto é agora. O que aconteceu a partir de 2023 com a decisão do STF de dizer que pode ter escritório de ministro advogando no STF, é que o pessoal chutou o balde. Não, então foda-se, pô. Então agora, aí o que acontece é isso, né? O Cacai agora tem que casar com alguém do STF. Eu recomendo a ele procurar um ministro meio ajeitado lá no STF e casar com o ministro, quem sabe ele não consegue recuperar a capacidade, né? O Cacai fala aqui, ó. Olha, eu advogo há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro do Supremo e do STJ. Isso não é de hoje. Eu me lembro de um colega jornalista, Policarpo Júnior, que era editor da Veja há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia. Ele estava começando na Veja, ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época Os Filhos de Ministros. Essa matéria nunca saiu, né? Então, é o que eu falo para você, sempre teve isso. Esse negócio de ter escritório de advocacia ligado ao ministro, isso sempre teve, não é novidade agora. De novo, o Brasil tem essa cultura da pessoalidade, da amizade, do quebra-galho, do me ajuda aí, né? E infelizmente isso é a cultura brasileira mesmo, né? Você pode ver, isso funciona no STF, funciona no condomínio do seu prédio, funciona na sua empresa, funciona em qualquer lugar. O Brasil tem isso, o pessoal esquece as regras e se guia por quem é amigo de quem, não, pede amizade aqui, fica amigo do fulano, não sei o que lá. É assim que funciona o Brasil, né? Enfim, mas no caso desses escritórios, a coisa ficou descancarada agora. Esse é o problema, né? Sempre teve, mas era uma coisa meio comedida, era uma coisa meio envergonhada. Faz de conta que não é não. Agora, como ele está dizendo, virou um marketing agressivo. E é um marketing que ganha tudo, pô. Para pensar, bicho. Quem que você contrataria? Pô, contrata o escritório da Viviane Barsi. Mas não é um absurdo estar recebendo dinheiro do... Eu sei que é um absurdo, mas eu quero sair livre também, pô. Não quero ir pra cadeia, não. Então eu vou contratar o escritório dela, pô. Tá o pessoal aqui falando, aqui, reclamando, né? Pra você ver como é que o Cacai é um cara com intimidade com o poder lá em Brasília. Ele tirou essa foto na época da Lava Jato, de bermuda no STF, para quem não sabe.
o terno é obrigatório nos tribunais lá de Brasília, tá? Eu trabalhei uma época em tribunais lá na área de informática, segurança da informação, fazia inspeção de código de sistemas lá em Brasília. Eu tinha que ir de terno, cara. Eu tinha que vestir terno, não pode entrar sem terno no tribunal lá não, né? Hoje em dia parece que já deu uma aliviada essa regra, tá? Não tá mais tanto assim isso daqui. Mas quando eu trabalhei nessa área, eu tinha que ir de terno para trabalhar, cara. Um saco, pô. Vestir de palhaço para trabalhar é foda, cara. Mas enfim, o Kaká indo de bermuda no STF. Realmente é uma brincadeira, né? E aí mostra como é que no final das contas a coisa acabou dando ruim pro lado deles, né? O Cláudio Dantas está reclamando aqui, ó, coitado do Kaká, né? Ver o Kaká reclamar da agressividade da atuação de alguns escritórios de Brasília, segundo ele, um problema grave, né? Todos sabemos que a coisa saiu de controle recentemente, a partir de 2023, quando o Supremo praticamente aboliu qualquer impedimento para a atuação de ministros em casos defendidos por escritórios de parentes e familiares. Se o problema é antigo, certamente começou a piorar quando a corte instaurou de ofício um inquérito inconstitucional para blindar parentes e familiares e coisa e tal da Receita Federal. Ou seja, o que aconteceu foi isso. O problema foi esse. O STF sempre teve muito poder, mas era um poder que se via meio comedido, eles não queriam extrapolar. Agora não, eles perderam a vergonha. Pô. Deram corda para ele, porque tinham que destruir Bolsonaro. Temos que destruir Bolsonaro a qualquer custo. Esse pessoal não sabe o monstro que criaram com Bolsonaro, hein? Eles não estão percebendo o problema. Mas enfim, criaram esse negócio que não que temos que destruir Bolsonaro a qualquer custo, criaram um monstro no Bolsonaro e criaram outro monstro no STF, que agora pode tudo. Para que vai se limitar com qualquer coisa? Agora os advogados de Brasília mesmo tem que correr atrás, cara, porque é muito melhor você contratar escritório de juiz lá ligado escritórios ligados aos juízes que vão julgar a sua causa. É muito melhor, pô. Você vai ficar perguntando, pedindo escritório de pessoa que não conhece o juiz? Porra, imagina, você contrata a mulher do Alexandre de Moraes, pô, qualquer coisa ela dá pro cara e consegue um voto bom, pô. Olha só que coisa, não tem negócio melhor no mundo, né? Kaká hoje denuncia toda uma orgia institucional, sem querer admitir que desfrutou dela. Ou aí, alguém aí conhece algum outro advogado capaz de desfilar de bermuda nos corredores do Supremo, né? Após construir sua carreira relacionando-se com gente poderosa, ou seja, usando essa mesma coisa da relação pessoal para fazer, né, a advocacia, agora pô, não tem relação mais pessoal que de marido com mulher, de filho com pai, de irmão com irmã. Não tem mais nada mais do que isso, né? Então, ou seja, no final das contas, Kaká se fudeu. E se fudemos todos nós, porque perdemos qualquer controle sobre o STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.